Vivemos a época do empoderamento. Não só feminino, masculino também. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. E eu tenho que pensar em mim, eu tenho que me amar. E eu estou sempre em primeiro lugar. Para, bebê! Em uma certa medida e em algumas situações, pensar em você é mesmo um acerto. Mas quando é que pensar em você é um erro? Será que existe essa situação? Existe. Quer descobrir? Essa é uma das questões do jogo de perguntas de hoje. Vamos junto! De fato, em alguns momentos, pensar em você é um erro. Mas não é um erro se inscrever nesse canal. Se inscreva, você já está fazendo bom negócio para você. Venha fazer parte da família Nós da Questão. Já começa deixando o gostei. No final, se não gostar, é só botar o não gostei e ativa o sininho para receber notificações. Agora, antes da gente descobrir em que momentos pensar em você é um erro, vamos ver algumas outras perguntas, porque eu costumo sempre dizer no jogo de perguntas, a dúvida do coleguinha às vezes é muito útil para você. E quem começa fazendo a primeira pergunta é Leandro. Escuta só o que ele diz. Marcos, você diz que aproveitar a vida não é só ir nas festas e fazer sexo. O que é aproveitar a vida? Como saber se estou aproveitando? Leandro, eu não lhe conheço, mas pelo amor de Deus, não me decepcione. Não me venha dizer que você de fato acha que aproveitar a vida é ir à festa e fazer sexo. Porque se for, eu acrescento mais um item e pagar boleto, tá? Porque para ir à festa e fazer sexo, tem que pagar o boleto, nego. Senão não dá não. Mas não, querido, aproveitar a vida não é isso. É isso também, mas não é só isso. Sabe por quê? Porque você indo para a festa e fazendo sexo e até pagando boleto, como eu estou dizendo, você continuará se sentindo um ser humano vazio. Você continuará sem encontrar algo que preencha sua alma, porque esse vazio todos nós sentimos. Tenho certeza que você que está assistindo esse vídeo já sentiu esse oco dentro de você. E é um oco que você pode comprar o que for. Você pode comprar a lancha, o apartamento, o carro, pode ir para as festas, para os camarotes, beber. Não adianta. No final a gente diz, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Para que serve esse troço? Então é preciso um pouco mais do que sexo e festa para aproveitar a vida. Aproveitar a vida trata-se de encontrar um equilíbrio entre prazeres a curto prazo e prazeres a longo prazo. Ou seja, eu aproveito a vida quando eu consigo ter projetos e, sobretudo, quando esses projetos têm alguma utilidade social. Eu ir à festa ou fazer sexo não tem utilidade social nenhuma, vamos combinar, nem isso é um projeto a longo prazo. Agora, esses prazeres são importantes? São, mas é preciso que você tenha objetivos de vida. Em outras palavras, aproveitar a vida é dar uma utilidade à vida. A sua vida precisa ser útil e a gente não consegue dar uma utilidade tendo como centro o nosso umbigo. A nossa utilidade vem exatamente do outro. Eu já disse essa frase aqui outras vezes, vou repetir. A gente se salva no outro. Eu preciso do outro até para aproveitar a minha vida. Até porque, se você prestar atenção, nenhuma conquista é possível sem o outro. Mesmo as conquistas individuais. De que adianta eu ganhar um prêmio se não tem ninguém para ver que eu ganhei o prêmio? Não adianta de nada. Eu sou o primeiro lugar, eba, estou só no mundo. Eu vou dizer que eu sou o primeiro lugar até porque não tinha outra pessoa para ser o segundo lugar. Eu preciso de quadros de referência. Então você vai saber que você está aproveitando a sua vida quando você for útil. Agora, existem utilidades sociais as mais diversas e uma não é melhor do que a outra, tá? Não há utilidade de valor nesse sentido. Quer que eu lhe dê um exemplo? Quando minha mãe morreu, eu me senti tão profundamente acolhido por ter 2 coveiros que estavam cuidando dos restos dela com todo cuidado, com toda atenção,
o descer o caixão na cova. Eles fazem um trabalho social importante, não apenas para a família que está assistindo, mas para todo mundo. Está esquecido do que foram os coveiros na pandemia? Isso eu estou querendo dizer que utilidade social não tem a ver com hierarquia nem com cargo. Você pode ser uma pessoa extremamente útil socialmente servindo cafezinho. Então vamos aproveitar a vida dando uma utilidade social a ela. É assim que a gente aproveita a vida, porque o resto é buraco oco. A pergunta de Sandra é muito interessante, porque neste sentido também é a minha pergunta e que talvez possa ser a sua, pelo menos espero eu que seja. Sandra diz o seguinte: Marcos, me sinto culpada quando eu vou no mercado fazer as compras. Vejo os funcionários do mercado trabalhando muito e penso que eles não têm dinheiro para comprar o necessário e isso me angustia. Sandra, bem-vinda ao clube. Eu sou o presidente deste clube, porque eu sinto a mesma coisa. Ir ao supermercado me causa aflição. Ver pessoas deitadas no frio da rua me causa aflição. Isso é sinal de saúde mental, se você quer saber. Quando eu já começo a nem ver as pessoas que estão mendigando na rua, quando eu não estou nem aí para as pessoas que trabalham e não podem comprar aquele trabalho que elas vendem, tem alguma coisa muito errada acontecendo comigo. E acontece com a maioria da população, porque a gente tenta se defender disso. Mas isso é muito grave, é muito triste. Por esses dias eu fui ao supermercado, botei um determinado item, que não é um item barato mesmo não. Quando eu cheguei no caixa, a moça do caixa, eu estava passando minhas compras, disse: nossa, como isso tá caro. Eu disse: é verdade, tá caro. Ela disse: mas é tão gostoso, né? Pena que não dá para estar comprando, porque é muito caro. Eu falei: que me dá um tiro. Não é verdade, porque ela está passando aquilo e ela não pode ter aquilo na mesa dela, compreende? Então eu só queria lhe dizer que o que você está sentindo é um sinal de saúde mental. Significa que você tem uma alma, que você é capaz de ter empatia e que você é capaz de saber que não é dane-se o outro porque eu trabalhei e posso. Não é assim. Agora aprenda uma coisa. Eu posso resolver a fome do mundo? Não, não posso. Eu posso mudar a situação social? Não posso. Mas eu sempre posso ajudar alguém. Então, ainda que eu não possa fazer tudo, eu posso fazer alguma coisa. E esse alguma coisa eu procuro fazer. E é isso que me dá mais tranquilidade para ir ao supermercado em paz, porque há pessoas às quais eu ajudo. Então, faço mesmo. Você que me escreveu, faço mesmo você que está me ouvindo. Porque não é possível que a gente se desumanize ao ponto de não ver mais crianças mendigando, de não ver velhos enrolados em cobertores no meio da rua. Essas pessoas parecem que se tornaram invisíveis, de não perceber que a caixa do supermercado não pode comer o que ela vende. Então tenha paciência. É tanta insensibilidade que você, Sandra, se acha anormal pelo choque de humanidade que você tem. Você não vai mudar o mundo, mas mude a vida de alguém. Passe a ajudar alguém, que será mais fácil ir ao supermercado, será mais fácil fazer suas refeições sem estar derramando lágrimas em cima do prato. Porque era isso que era pra gente fazer, era pra gente chorar em cima da comida. Porque sobra comida na geladeira da gente. E tem gente que não tem um pão. E agora vamos à pergunta que deu título a esse vídeo. E quem a fez foi Ana. E antes que eu leia a pergunta de Ana, deixa eu lhe dizer uma coisa. Escute até o fim a pergunta de Ana, depois ouça a minha resposta e aí você vai entender o que é que a pergunta dela tem a ver com quando é um erro eu pensar em mim. E Ana diz o seguinte: ele ficou com a gata na separação, pois é idosa e ele teria mais tempo e grana para cuidar dela, da gata. Mas ele disse que eu a abandonei. Ele pediu desculpas, mas eu fiquei chateada. Eu deveria brigar pela guarda dela, da gata? Ana é um exemplo muito rico de quando pensar na gente mesmo é um erro. Ana está magoada com o desaforo do ex. Ana está ferida com o narcisismo dela arranhado. E Ana quer revanche.
Ana disse, eu abandonei a gata? Pois está certo. Pois agora eu vou entrar na justiça e eu quero a guarda da gata para mim. Por que é um erro, Ana, pensar nela? Porque a gata é velha. A gata está habituada onde está. Ana deveria pensar no bem-estar da gata e não nesta rivalidade dela com o ex. Agora, troque gata por filho. Quem é que nunca ouviu falar de um pai ou de uma mãe que está usando o filho como arma de destruição depois que se separou? Quantas mães começam a destruir a imagem do pai, a dificultar a visita do pai, a infernizar a vida da criança? Quantos pais não começam a dizer barbaridades das ex-esposas, a dificultar a vida das ex-esposas? Eles só estão pensando neles. Eles só estão pensando na raiva que sentem, na mágoa que carregam, no ego ferido. Quando é este o caso, é um erro eu pensar em mim, sim. Porque eu não devo pensar em mim guiado pela raiva, pelo rancor, pela mágoa, pela necessidade de revanche. Mais do que isso, eu não devo pensar em mim quando eu estou diante de um mais fraco. Uma gata velha ou uma pessoa velha é mais frágil do que uma pessoa jovem. Uma criança é mais frágil do que um adulto. A regra é: o maior protege o menor, sempre. E neste sentido, você que vive na era do empoderamento, você em primeiro lugar, em segundo, em terceiro, para, bebê! Para, porque você está ganhando uma condição de desumanidade. As pessoas estão cada vez mais desumanas, achando que elas têm que pensar sempre nelas o tempo todo. Não, há momentos em que pensar em mim é um erro. Objetivamente é um erro. Eu tenho um paciente que foi fazer uma viagem e essa viagem tinha mais de uma escala, era para um lugar muito longe, na Ásia, não me lembro onde agora na Ásia ele estava indo. E o avião que ele estava muito lotado, ele estava na classe econômica e teve uma determinada hora que ele começou a ter um ataque de fobia, de pânico, e ele queria descer daquele negócio porque ele não aguentava mais. Ele é um homem muito grande, ele é um homem muito corpulento, e ele estava feito uma sardinha, numa lata de sardinha, e ele começou a se desesperar, ele não aguentava mais aquilo, e aquela viagem interminável de sei lá quantas 12 horas, e ele levantou-se no avião desesperado, e chegou para a aeromoça e disse: eu preciso descer, eu não posso mais ficar neste avião, não aguento mais isso. Ora, vai descer aonde? Abrir a porta e descer? Não é nenhum ônibus. Mas ele estava francamente transtornado. Não tinha um lugar vago no avião e começou a dar um faniquito nele. E ele tinha ido lá para a frente do avião, já tinha passado para a classe executiva e fazendo aquela cena, porque ele estava enlouquecendo mesmo com aquela história. Porque ele já vinha de horas de voo e de conexão, né? E um senhor que estava na classe executiva disse: vem cá, senhor, eu entendo, se acalme um pouco, sente aqui no meu lugar um pouco. Ele sentou no lugar do homem, tentou respirar, deram uma água a ele, ele foi melhorando, se acalmando, e o senhor disse: vamos fazer o seguinte, o resto da viagem o senhor fica aqui no meu assento, eu vou para o seu, não tem problema. Quer dizer, esse homem não pensou nele, este homem pensou em quem? No coletivo. Aquilo estava criando uma perturbação dentro do avião. O meu paciente era capaz de daqui a pouco o piloto ter que aterrissar e ele sair preso dentro do avião em alguma ilha, em alguma cidade. O homem, ao invés de pensar nele, compreendeu que pensa: mas eu paguei a executiva, eu tenho direito. Tem, o direito era dele. Mas ele compreendeu que pensar nele naquele momento era um erro. Ele deveria pensar na coletividade. E ele pensou. E tudo se tranquilizou. Era mais da metade da viagem já tinha passado, com escalas e tudo mais. E aquietou-se. Então, nenhum problema com o empoderamento. O problema é com a desumanização.
Eu preciso pensar no outro quando o outro precisa que eu pense nele. Como a gata velha precisa, né, que ela pense na gata velha, como seus filhos no meio de uma separação precisam que você pense, e N outras situações. Então, sim, há momentos em que pensar em você é um erro. Pense nisso. Beta faz uma pergunta que é justa para uma mãe. Marcos, como lidar com um filho de 20 anos que nunca apresentou uma namorada, não faz questão de socializar, é introvertido, faz faculdade, faz terapia há 2 anos, mas eu não vejo desenrolar nada, fico agoniada. Beta, a sua agonia tem razão de ser, porque um rapaz de 20 anos é um rapaz que está terminando a adolescência. A adolescência dele ainda está se concluindo aí pelos 20 anos. E esse tipo de comportamento preocupa mesmo. Eu tentaria, em primeiro lugar, conversar com ele e perguntaria como ele se sente, se ele não sente falta de uma vida afetiva. Porque também vamos combinar o seguinte, né? Você só está considerando uma possibilidade na história. Ele nunca apresentou uma namorada. E se for um namorado? E se ele não conseguir apresentar, porque não é exatamente uma moça que ele quer? Isso é uma possibilidade, né, a ser pensada. Algumas pessoas se retraem, se calam, porque não conseguem falar a esse respeito. Algumas pessoas acabam se tornando muito introvertidas, porque acham que o que elas sentem é algo muito errado, muito feio, muito fora da curva. Bom, isso é uma possibilidade. Agora, uma outra coisa que eu faria, se fosse você, aí realmente eu faria, eu conversaria com a psicóloga. Eu diria, bem, eu compreendo que meu filho é maior de idade, eu compreendo que ele já tem mais de 18 anos, a senhora não tem nenhuma obrigação a rigor de me receber, mas ele é um rapaz que está terminando a adolescência agora, apesar de já ser maior de idade. E eu não estou vendo progresso, e eu estou preocupada. Não preciso que a senhora absolutamente me diga nada o que meu filho conversa aqui. Mas eu quero saber o que é que meu filho tem. Qual é o diagnóstico, qual é a percepção da senhora da minha aflição diante disso. O quadro do meu filho é preocupante, não é? Precisaria de medicação ou não? Eu conversaria com um profissional. Um rapaz de 20 anos, com certeza procuraria. Inclusive já fui procurado diversas vezes por pais ou mães que estavam preocupados com filhos maiores de idade que faziam psicoterapia comigo e queriam uma informação. A minha conduta sempre foi a mesma. Eu sempre disse ao pai ou à mãe, veja, eu entendo sua preocupação, seu filho ou sua filha é maior de idade, então eu vou primeiro conversar com o meu paciente, vou explicar a ele que o pai ou a mãe quer conversar comigo e darei um retorno ao senhor ou à senhora. Normalmente os pacientes não se opõem, não. Digo, olha, teu pai me procurou, tua mãe quer conversar comigo, está preocupado com você. Eu preciso da sua permissão, já que você é maior de idade, para recebê-lo. Você me dá essa permissão? Pois não, pode receber. Recebi, tirei as dúvidas da pessoa. Normalmente o pai ou a mãe estava mais aflito com alguma coisa que não havia muito motivo de aflição, até porque se motivo de aflição houvesse, quem já teria procurado a família era eu, né? Claro. Porque tem limites de coisas que é preciso se procurar a família. Olha, aqui tem alguma coisa que não dá para deixar passar sozinho, é preciso botar a família nessa jogada. Então, converse com seu filho, converse com a profissional que cuida dele. Não é preciso ter nenhum constrangimento com isso, não. Mas talvez seu filho tenha coisas para falar que ele tem vergonha. Essa é uma possibilidade também. Considere. Essas perguntas fizeram sentido para você? Tomara tenham feito, tomara tenham ajudado você a ver em outra direção algum aspecto da sua vida. Mas é realmente essa a minha função aqui nesse canal. E essas perguntas foram tiradas da live do dia 14 de agosto. Se quiser a live toda, está aqui no canal, 1h30 ou 1h40, eu respondendo um monte de perguntas. E essas foram algumas que não foram respondidas. Aí eu pego e trago para cá, para a gente continuar a conversa. Se gostou, compartilha com o máximo de pessoas. Tchau, até a próxima!